Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Só Ele merece ser exaltado. Irmãos, nós somos casa de Deus. Amém? Nós somos habitação do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Assim diz a palavra dele. E o Espírito Santo, ele habita em nós. E aí ele traz a presença do Pai e do Filho. Amém? E aí somos Espírito. E assim somos pessoas espirituais. Mas nós precisamos entender, irmãos, a função do Espírito Santo em nós. Amém? Está escapando a microfonia. A função do Espírito Santo em nós, qual é? É nos guiar, nos orientar, nos conduzir e nos levar a uma realidade com Cristo, a algo real, a algo verdadeiro. É por isso que a palavra também diz, lá no Evangelho de João, segundo João, o que João escreveu, que ele procura os verdadeiros adoradores. Vou ler, capítulo Evangelho de João, capítulo 4, aleluia. Evangelho, de João, capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Na verdade, vamos ler o versículo 21, 22, 23 e 24. Jesus lhe disse: mulher, crê-me, e a hora vem, não adorareis o Pai neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém. Adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são adoradores assim o que o Pai procura. Deixa eu ir para a letra do celular, ou seja, para a Bíblia no celular é mais. Então, você entendeu o que Jesus falou para aquela mulher? Por quê? Porque aquela mulher achava que para adorar a Deus tinha que ir para Jerusalém, que a notícia corria. É como se todos os distritos teriam que ir para a cidade, porque só serviria adorar a Deus na cidade. Por isso que ela chegou para Jesus e falou, o versículo 20: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizei que em Jerusalém é o lugar onde deveis adorar. Então, aí Jesus chega para ela e diz: olha, está todo mundo enganado, que vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em que Jesus,
em que o Pai está, o Pai vai receber, ou vai desejar receber, a adoração daqueles que o adoram em espírito, e que não seja apenas da boca para fora, como o povo de Israel, que nos diz o profeta Isaías, em que o povo estava adorando a Deus apenas da boca para fora. Eram brados que eram ouvidos de longe, mas não existia uma adoração genuína dentro deles. Então, por isso que nós sempre falamos que o adorador não é aquele que canta bem, não é aquele que canta muito. O adorador é aquele que tem o quê? Um estilo de vida. Amém? Adorador não é o que canta, não é o que é bem afinado, não é o que tem muita unção quando abre a boca, mas é aquele que tem um estilo de vida de adorador. Ele é adorador onde ele estiver. Ele não é adorador apenas na plataforma, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar que ele esteja cantando. Amém? E é por isso que Jesus diz, os verdadeiros adoradores. Mas vem o versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, bem claro e transparente, né, irmãos? Então, qual a importância de entendermos que somos casa? Eu costumo dizer que o ser humano ele é comparado com... São duas comparações fortes que a Bíblia enfatiza bastante. É com a questão você como árvore e você como casa, como habitação, como templo. São duas citações bíblicas em que o homem é comparado com árvore e com casa. Isso é muito importante entendermos, porque isso nos mostra como Jesus tem interesse de nos abençoar, e como nós precisamos entender que somos. Para que serve uma casa? Para que serve uma casa? Para que serve uma árvore frutífera? Para que serve uma árvore infrutífera? Para que serve uma árvore que não dá sombra? Para que serve uma árvore que não dá fruto? Para que serve uma casa sem teto? Né, irmãos? Para que serve uma casa suja? Então é uma lição para nós entendermos o quanto Deus tem interesse que entendamos o desejo dele em nós. Então, ser casa, nós observamos na palavra de Deus que não adianta, irmãos, não adianta Jesus estar na casa em que está na casa, mas não cremos que ele pode fazer alguma coisa, não temos fé, não acreditamos no que ele pode fazer. E muitas das vezes nós cremos que Jesus está em nós, mas não cremos o que Jesus pode fazer através da nossa vida. E quando diz respeito a deixar Jesus levar a nossa vida, dominar a nossa vida, isso diz respeito a uma certa intimidade que nós precisamos ter com Deus. Intimidade que tem a ver com relacionamento. Porque relacionamento na Bíblia é mais voltado para a questão de intimidade. Tá? A palavra relacionamento, quando você vê a palavra relacionamento na Bíblia, tem a ver com intimidade. E tem a ver também com casais. Tá? Algo secreto, algo puro, né? Algo forte. E muitas das vezes nós não temos esse relacionamento com o Senhor para que a nossa casa seja alcançada. Nós temos exemplo bíblico, irmãos. Nós temos alguns exemplos bíblicos.
Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, que você vai ver que Jesus estava na casa, mas alguém não estava aproveitando Jesus na casa. E aí nós precisamos ter bastante cuidado para que a gente não perca aquilo que Deus já nos deu. 10:38. Nos fala de quem? De duas mulheres muito conhecidas na Bíblia, de Marta e Maria. Agora você imagine você receber Jesus na sua casa, lá nas quatro paredes, na sua casa, lá onde você vive a maior parte do tempo. Jesus é a sua visita, mas aí você tem muita coisa para fazer naquele dia. Você tem roupa para lavar, você tem casa para faxinar, você tem comida, almoço para fazer, janta, e aí você está muito ocupado. Mas é o dia que Jesus decidiu te visitar, e aí você também decide a cuidar da sua vida, porque a vida não para, que é um dos problemas desse tempo atual, é algo chamado ativismo, acúmulo de atividades. As pessoas estão muito preocupadas em realizar suas tarefas pessoais, aquilo que diz respeito aos seus interesses, mas não está preocupado em que ele só vive porque Jesus segura a vida dele, porque Jesus tem o controle. Ele só respira porque Jesus lhe concede a oportunidade de respirar. Ele não tem esse entendimento. E aí diz que aconteceu que, versículo 38, indo eles a caminho entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava o quê? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? A minha versão aqui um pouco diferente. Diz-lhe que me ajude. Ou seja, isso não te incomoda, não, Jesus? De ver a minha irmã aí aos teus pés, enquanto eu estou fazendo as atividades da casa, e isso não te incomoda? Continua Então, respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Está lá no livro, essa única coisa está lá necessária, está lá no livro, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, irmãos, não é deixar de fazer os seus afazeres, não é deixar de cumprir com as suas obrigações, como homem, como esposa, não é, como colaborador em uma empresa, ou onde você estiver vivendo, passando a sua parte do tempo. Não é ser negligente com o que você tem para fazer, como homem, como mulher, mas é você entender que você não pode ir a lugar nenhum se Deus não te direciona, se Deus não te der a direção, não te orientar a isso. E o versículo 42, ele diz, olha, vamos ler novamente o 41, e respondendo Jesus disse-lhe,
Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Será que ela ainda conseguiu entender? Mesmo depois que Jesus falou isso para ela? Será que ela conseguiu entender? Então, muitas das vezes, irmãos, nós não percebemos que Jesus está em nós. Nós damos pouca importância a isso. E em muitos momentos da nossa vida, você não para durante o dia para refletir como você está, como está indo o seu dia, qual é o espaço que Jesus está tendo na sua vida naquele dia. Você para pensar, para analisar isso? Porque Deus tem controle de tudo, irmãos. Deus controla tudo. Nós não somos nada sem Ele. Nada, nada. O ser humano que pensa que ele é alguma coisa, sem a direção de Deus, sem o comando de Deus na vida dele, ele está muito enganado. Tá? Ele está muito enganado. Aquele que pensa que está de pé, né? Cuide para que não caia. O que tem de gente pensando que está de pé? O que tem de gente pensando que é alguma coisa, que pode alguma coisa, não sabe o que espera por ele, né? Está bastante enganado. Então Marta estava ocupada demais, irmãos, preocupada demais com seus afazeres. Eu não sei o que passa na sua cabeça nesse momento. O que você faria? O que você faria se você tivesse certeza? Porque olhando biblicamente o que aquela mulher com fluxo de sangue fez, olhando o que aquele homem, o cego de Jericó fez, olhando o que aqueles amigos fizeram por aquela pessoa descer ele pelo telhado, olhando para aquele outro, Zaqueu, que subiu numa árvore, o cara que deixou a sua reputação, vou dizer que a sua fama, porque ele era conhecido, um homem que deixou todo o seu status para subir num pé de árvore para ver Jesus. E eu poderia citar outros e outros, mas eu também poderia citar aquelas pessoas que falaram: Jesus, deixa eu sepultar os meus pais, aí eu te sigo. Deixa eu sepultar primeiro os meus pais, aí eu vou te servir, vou te seguir. Ou seja, os meus pais são velhos, são idosos, depois que eles morrerem, que forem sepultados, aí é que eu vou te servir. Foi isso que Jesus quis dizer, foi isso que eles falaram. Eles não estavam dispostos a servir a Deus, porque os pais ainda estavam vivos, e eles tinham que talvez cuidar dos pais. Então nós precisamos ter, irmãos, bastante cuidado com aquilo que é prioridade, porque servir a Deus é prioridade acima de tudo que você tem para fazer. Não importa o que você tem para fazer, Jesus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, a honra a Deus em primeiro lugar, o servir a Deus em primeiro lugar. E eu vou te dizer que não é você parar para ir orar, não é você parar porque você tem que ler a Bíblia 50 capítulos no dia, não é porque você tem que ter 2 horas de oração, não estou falando disso não. A sua devocional é uma outra questão, que cada um tem. Eu estou falando aqui do seu dia a dia, eu estou falando aqui do 5 da manhã, até o 9, 10 horas, não sei que hora você acorda e que hora você dorme. Eu estou falando disso.
Eu quero saber se a sua labuta, como diz os antigos, eu quero saber se a sua labuta está tomando o lugar de Deus. É só isso. Não estou falando em devocional não, porque devocional você para e faz na hora que você pode e tem costume de fazer. Cada um tem o seu estilo, né, de fazer. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, muito cuidado, porque tem pessoas que já acordam reclamando. Reclamando de quê? Não sei, mas já acorda reclamando. E talvez vai dormir reclamando. Não é verdade? E aí, cria o hábito de esquecer de Deus nas horas complicadas, nas horas difíceis. As horas difíceis, as horas complicadas na nossa vida, dentro da nossa casa, onde estivermos, tem que ser Jesus, irmãos. Eu costumo dizer que nós nunca podemos resolver um problema com um outro problema, ou causando um problema. Entende? Então assim, você nunca vai resolver uma reclamação com outra reclamação. Você nunca vai resolver uma discussão com uma outra discussão. Você, nós, ninguém. Então tudo tem que ser resolvido com a direção de Deus. E é por isso que Ele nos deu o espírito de sabedoria. É por isso que temos o espírito de sabedoria, que é para resolvermos os problemas, tá? Que nós enfrentamos. Estou falando de casa aqui, tá? Marido, mulher, filhos. Estou falando dessa questão. Então nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses, lá no capítulo 2, vamos ver. É muito interessante esse capítulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Todos encontraram? Portanto, carta de Paulo aos Filipenses 2, a partir do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, o apóstolo Paulo falando para a igreja, né? Se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superiores a si mesmo. Olha para mim, esse versículo 3, aqui para casamento, para o casal, é perfeito, né? Perfeito, porque, vamos ler novamente, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque o homem, por exemplo, ele não quer normalmente ficar abaixo, né, irmãos? Eu vou falar assim, nessa linguagem simples. Ele não gosta de ficar abaixo da opinião da esposa, né? Ou seja, normalmente o sacerdote, o homem, ele sempre quer ter razão. Isso é normal do homem, porque o homem ele já foi criado assim, né, para ser autoridade. Vocês lembram que lá em Gênesis,
Deus, ele cria tudo e diz, agora domine. E dá para o homem dominar. Então ele criou todas as coisas e falou, olha, Adão, agora você vai colocar o nome em tudo. Nomeie tudo e domine tudo. Então o homem foi feito para governar. Não vou dizer dominar porque soa, né, irmãos? Soa rude, feio, né? Mas o homem foi criado para governar, para liderar, para comandar, para exercer autoridade sobre tudo. E aí depois é que Deus vai e da costela de Adão ele cria, né, ele forma a mulher, tá? E aí eu creio que seja por isso que o homem tem já no seu DNA essa questão de, a maioria dos homens, né? A maioria, eu posso dizer que é a maioria, que tem aquela questão de protetor, de guarda, de autoridade, de comando, sabe, tudo parte dele. Porque eu entendo que isso é espiritual e bíblico. Então, eu não quero dizer, irmãos, que isso não é bom. Eu quero dizer que isso precisa ser dosado. Isso precisa ser direcionado por Deus. Porque nem sempre nós, os homens, temos razão, irmãos. Nem sempre. Muitas das vezes a nossa esposa, ela tá com razão. E aí também, muitas das vezes, nós não queremos dar o braço torcer de que ela está com razão. E aí onde vem a humildade. Eu costumo falar sobre a questão daquelas mulheres que são mais inteligentes que os esposos, né? Aquelas esposas que são mais criativas, aquelas esposas que são mais desenvolvidas que os esposos, tá? Então, o esposo não tem nada que ficar preocupado com isso, ok, irmãos? Pelo contrário, os esposos têm que ficar felizes por ter uma esposa, né, tão, como diz na linguagem popular, tão desenrolada, né? Então, o que não pode é um carregar o outro. E no casamento, não é um carregar o outro. Também não é assim, irmãos. A esposa não pode ser carregada pelo homem. A esposa tem que procurar ser uma pessoa de iniciativa, né? Se o homem não está vendo, veja. Mas se a esposa não está vendo, o esposo tem que ver, tem que alertar, tá? Quando a Eva pecou, nós perguntamos, onde é que estava Adão? Onde é que estava Adão que não viu? Que não estava percebendo que a serpente que o diabo ia enganar Eva? Onde é que ele estava? Ele devia estar ocupado com outras coisas. E não se ligou, não percebeu. Então, nós precisamos estar atentos o suficiente para entendermos o que está acontecendo dentro da nossa casa. Tá? No meio da nossa família. A gente tem que estar ligado. Então, se o homem não percebe, a mulher percebe. E aí é onde vem a importância do ponto de contato. Eu chamo do ponto de contato de Deus. E toda família tem. Toda família tem um ponto de contato de Deus. A mulher já tem, né, o seu radar natural. Mas o ponto de contato natural é o ponto de contato espiritual que Deus mostra. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não deixa as coisas acontecerem sem que antes ele avise os seus profetas. Amém? É a Bíblia quem diz. Então, você é profeta. Amém? Você é profeta. Você é profetisa. Então nós precisamos entender isso, que Deus, ele sempre vai nos mostrar, ele sempre vai nos alertar. E alguém tem que estar atento o suficiente para ver. Está vindo uma guerra aí. Alguém olha, fica ligado porque está vindo uma guerra. Você percebe no ar, irmãos.
Você vê. Você só não vê se você estiver muito desligado e muito ocupado. Por que você vê? Porque o Espírito Santo, ele habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, ele vai te alertar, ele vai te mostrar antes que aconteça. Sempre ele vai te mostrar. Amém? Então esteja atento, porque às vezes o pai e a mãe não estão atentos, mas o filho está. Os filhos não estão atentos, mas a mãe está. Os filhos e o marido não estão atentos. Não estão atentos, mas a esposa está. Ou vice-versa. O esposo e os filhos e alguém da família não está ligado, mas a esposa está ali ligada. E não está apenas olhando, ela já está neutralizando por trás. Isso a gente pode ver na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu posso te dizer isso. Tá? Eu falei a semana passada aqui sobre a Abigail, vocês lembram? Quem lembra, quem estava aqui vai lembrar. Quem tiver interesse, vá lá no YouTube que você vai ver a mensagem. Quando a Abigail soube que Davi estava indo para destruir com toda a sua casa e a sua família, o que foi que ela fez? Ela não falou nada para o marido, Nabal. Ela não falou nada, ela foi em silêncio. E apaziguou toda a guerra que estava vindo contra a sua casa, contra a sua família. Mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Intercessora. Falei também daquela outra, Raabe, a prostituta Raabe, que morava em cima do muro de Jericó. Ela sabia que estava vindo o exército de Israel e que ia destruir tudo. Ela falou: olha, com certeza a minha família também vai no bolo. Então nós vamos fazer uma troca. Vem cá, nós vamos ter uma conversa aqui. Eu escondo vocês, porque os soldados estão vindo, as autoridades estão vindo, escondo vocês, porque no dia em que eu sei que vocês vão destruir Jericó, no dia que vocês vierem, vocês vão me prometer que a minha família será protegida, poupada. Eles falaram, os espias falaram, combinado. O sinal vai ser esse. Deixa lá uma fita vermelha bem grande, pendurada, porque eu vou avisar aos soldados. Vou avisar o povo de Israel que não toquem na sua casa. Agora, tem que marcar. Se não marcar com o sangue, vai ser destruída. Intercessora, irmãos. E olha que era uma prostituta, irmãos. Não subestime as pessoas. Não importa quem seja. Não subestime. Então, Deus, Ele quer um ponto de contato. Falei também de Abraão, vocês lembram? Deus falou: olha, eu vou destruir aquela região toda lá, viu? A primeira coisa que veio na cabeça de Abraão foi o quê? Meu sobrinho. O meu sobrinho mora lá. E ele é justo. Deus, pai, o Senhor vai destruir aquela região por causa dos ímpios. E os justos que estão lá? Deus falou: não, mas os justos são justos. E aí onde começa, lá em Gênesis capítulo 18, onde começa a oração, o clamor de Abraão pelo seu sobrinho. E vocês podem ver que foi um papo, como diz na linguagem de hoje, foi um papo reto com Deus. Olha que ele tinha intimidade com Deus, mas ele estava preocupado com tanto questionamento que ele estava fazendo.
mas ele livrou o seu sobrinho. Mais uma vez, né, que foi a segunda vez que ele livrou uma fisicamente e livrou uma espiritualmente. Então, entendeu como é que é a carga? Quando ele foi preso, né, que ele que teve que pegar os seus 318 soldados da sua casa para ir soltar o seu sobrinho. E a segunda vez já foi uma luta espiritual, já foi uma questão de guerra espiritual. Então, nós não temos que defender as pessoas, às vezes, só na luta espiritual. Infelizmente, na luta física também. Que tem a ver com o espiritual, mas é físico. Tá? É 50% físico e 50% espiritual. Eu vou falar mais ou menos assim. Já na questão da destruição de Sodoma e Gomorra, ali foi uma questão já espiritual, porque era um papo dele com Deus, só ele e Deus, dizendo, olha, não destrua, não mate, né, os justos que tem lá, não faça isso. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir aquela cidade. Foi 50? É bom sempre a gente ir lá, né, irmãos? Vamos na Bíblia? Gênesis 18, Bereshit 18, 22. Gênesis 18, 23. E Abraão se aproximou e disse, porventura destruirás também o justo juntamente com o ímpio? Talvez exista 50 justos na cidade, tu destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão lá? Aqui foi uma jogada de mestre, né, como diz de Abraão, tá? Foi uma jogada de mestre, porque ele não sabia quantos tinha. Ele só queria salvar o seu sobrinho. E aí Deus falou, não, se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir. O negócio lá estava sério, irmãos. Não está muito diferente nos dias de hoje não, viu? Algumas coisas naquela época eu tenho certeza que não era regularizado legalmente, não tinha uma lei que dava cobertura a eles. Hoje estão criando leis para dar cobertura a algumas coisas. Então, Deus diz, não, pode ficar tranquilo que se tiver 50 justos, eu não vou destruir aquela cidade. Até, irmãos, até o último momento que foi, o versículo 32, e ele disse, não se encolarize, ou seja, não fique chateado, meu Senhor, porque só falarei ainda uma vez. Talvez encontrem lá, ou encontre 10 lá. E ele disse, eu não destruirei por causa dos 10. De 50, Abraão caiu para 10. Intimidade. Estava entendendo o que estava acontecendo. Deus teve espaço para conversar com ele. Abraão deu espaço para Deus conversar com ele, para dialogar. Você senta com pessoas hoje que ela tem tanto conhecimento que você não consegue falar. Só ela fala. E ela é tão inteligente que você fica assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Vou falar o quê? Eu não tenho nada para falar diante de uma pessoa tão inteligente como essa. Ela sabe tanto que você fica sem palavras. Mas ela também não te deixa nem... A pessoa que tem... isso aí é a pessoa inteligente. Mas o sábio não. Né, irmãos? O sábio é diferente. Então seja sábio e não inteligente. Agora sim, seja um sábio inteligente. Mas não seja apenas inteligente. Porque inteligente, só ele sabe. E sabe mesmo. Então,
com certeza, Abraão era sábio, porque deu espaço para Deus falar com ele. Deus teve espaço para conversar com ele. A Bíblia fala no anjos, tá? Mas anjo do Senhor, né? Mas aqui com certeza a gente simplifica, né? A gente não estou substituindo não, tá, irmãos? Então é só para que os irmãos entendam que o anjo é só mais um agente de recado. E você também precisa entender se é um agente de recado que você precisa. Lembra do João lá em Apocalipse? Quando João queria se prostrar diante do anjo, ele falou: não venha se prostrar diante de mim, né? Não venha se prostrar diante de mim. João estava tão empolgado. Você já viu que às vezes nós estamos tão cheios da unção que a gente quer se prostrar diante de um anjo, né? E a gente precisa ter entendimento para isso. É errado convidarmos ou pedir para Deus ordenar que os anjos venham. É errado? Não. Mas o importante é o Espírito Santo, é a presença de Deus no ambiente, e não os anjos apenas. Os anjos estão apenas fazendo o seu serviço. Mas o mais importante é a presença de Deus. O mais importante é o Espírito Santo. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas pedindo para Deus enviar o anjo para fazer isso, para fazer aquilo, fazer anjo do reboliço. Que anjo do reboliço, irmãos? Mas não a unção do reboliço, né? Mas o anjo do reboliço. Se quer unção, se quer poder, quer presença de Deus, é o Espírito Santo quem faz isso. Fica pedindo para o anjo fazer isso. A função do anjo é outra, tá? Das classes de anjos, né? Cada um tem a sua função específica. Só que o papel do Espírito Santo é te encher. Então, se você quer unção, quer presença de Deus, deixa isso com o Espírito Santo. Esquece o anjo. Deixa o anjo na sua função. Jesus, por que eu fui parar aí, hein? Então Deus quer um ponto de contato. Deus quer um ponto de contato. Na tua casa, na tua família. Ele precisa disso. Esse ponto de contato pode ser você, pode ser outro. O atalaia, Deus, ele procura um. O salmista diz que Deus, ele olha do céu para ver se tem alguém na terra que tenha entendimento e o busque. A palavra de Deus diz que Deus, ele procura apenas um que se coloque na brecha. Só um. Ele não quer 10, 20, 30 não, apenas um. E apenas um na sua família, apenas um na sua casa, apenas um no meio dos seus familiares, vai ser o suficiente. Amém? Apenas um, não sei quantos tem, você também não sabe, mas apenas um vai ser o suficiente para estar atento ao que está acontecendo e ao que vai acontecer. Tá bem, irmãos? Então nós precisamos ter cuidado para que nós saímos de lá de Filipenses, vamos voltar lá? A gente precisa ter cuidado para que, Filipenses capítulo 2, para que o nosso dia a dia não sufoque o espaço que o Espírito Santo quer para agir. Porque não adianta ele estar na casa, mas ele não tem espaço, ele não é adorado na casa. Versículo 4: não atende cada um para o que é propriamente seu. Carta de Paulo aos Filipenses, né, irmãos? Capítulo 2, nós estamos agora no versículo 4. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós estamos, você não, né? Alguém estando bem, o restante que se vire. Isso tem acontecido dentro das famílias também.
Você pode até não se preocupar com a vida do seu parente, do seu filho, do seu genro, do seu sogro, de quem que seja. Você pode até não se preocupar na prática, tá? Mas espiritualmente você precisa se preocupar. Ah, mas não é problema meu, a vida dele é problema dele. Aí você não é ponto de contato. Aí você não está exercendo a sua função, o seu papel de alguém que está para mudar. Que a presença de Deus não é para mudar apenas o ambiente. A presença de Deus não é apenas para mudar, a presença de Deus também é para transformar. Onde é que está isso? Na Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 61. Vamos sair de novo daqui, vamos lá. Vamos lá, capítulo 61, no livro do profeta Isaías. Vamos ver o que aqui diz? Então, não é apenas para enfeite, irmãos. Tem pessoas que ficam buscando ser cheio da unção e ora e vai para um monte e faz jejum de 40 dias. Para quê mesmo? Para quê? Só ser cheio da unção? Para que essa unção? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Para pregar as boas novas a quem? Aos que sofrem. E me enviou para o quê? Restaurar os quebrantados de coração e proclamar o quê, irmãos? Libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos. Proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os enlutados. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Não é só para, oh, aleluia, unção forte, unção tremenda, né? O varão do reboliço abraçou aquele varão. É só para isso? Se isso aqui não acontece, irmão, eu não quero essa unção. Se isso aqui não acontecer, olha, capítulo 61, profeta Isaías. Porque, sabe o que acontece? Se temos essa unção e não distribuímos ela nessa função. Você lembra da parábola dos talentos? Lembra? Lembra, né? Você sabe o que foi que aquele rapaz fez? Aquela pessoa fez? Pegou o talento que Deus deu para ele e fez o quê? Enterrou. Enterrou o talento. Pegou a unção, e aí foi se empolgar, né? Tem gente que tem unção para... Tem gente que tem unção, é duas coisas, é unção e conhecimento. Tem gente que tem uma unção, tem gente que tem um conhecimento, e aí vai para as redes sociais e grava aquele vídeo, detonando aqueles irmãos que não têm o conhecimento que ele tem. E aí ele está lá abafando. Está abafando que está fazendo a coisa certa. Ô, irmãos, ele está muito enganado. Porque se Deus deu conhecimento, revelação da palavra, se Deus deu interpretação, a unção de interpretar a palavra como ninguém mais, de pregar como ninguém mais, e Ele usa isso para atacar outros, é só tu ir lá no YouTube que tu vai ver, está cheio. Não vá não, não vá não. Está cheio desse tipo de gente, irmãos, que pega o conhecimento que tem para atacar outros. Em vez dele pegar o conhecimento que ele tem e edificar pessoas, não. A gente vê claramente que ele está usando o conhecimento que ele tem para corrigir outros, exortar outros que ele não conhece, que ele não ligou,
que ele não telefonou para perguntar alguma coisa, que ele não perguntou se quer ajuda, que ele não sabe, que ele não conhece nem a pessoa. Falta de ética, falta de Deus. Está pegando, tem conhecimento? Tem. Mas de pouco a pouco, isso é o meu entendimento. Eu acho que o Espírito Santo vai embora e vai ficar só a letra, porque o Espírito vivifica, mas a letra é uma pessoa que está viva, você vê ali bonitinha, mas só tem letra. Letra e empolgação. Porque empolgação é uma coisa, unção é outra. E quando você está no Espírito, ou quando você tem uma visão espiritual, você consegue entender o que é empolgação e o que é unção. O que é teatro e o que é real. Você tem como discernir. Então, se você tem tudo isso aqui, mas você não está exercendo a sua função, você está semelhante, você não, né? O alguém está semelhante àquela pessoa da parábola dos talentos, que pegou o talento e enterrou. Eu fiquei com medo, Senhor. Eu fiquei com medo, porque sei que o Senhor é justo, sei que o Senhor é severo. Eu fui e enterrei, com medo de perder. Então, assim tem pessoas fazendo a mesma coisa, tá? Então, Deus nos chamou para transformarmos não apenas um ambiente, mas para transformarmos pessoa, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para alguém conhecer a verdade, essa verdade tem que ir por alguém. E nem sempre essa verdade vai como, olha, você tem que se converter a Jesus, você tem que ser crente, você tem que fazer isso. Nem sempre ela chega assim. Na tua vida não tem uma unção de transformar o ambiente? Então talvez não precise nem você abrir a boca. Ou talvez não precise nem você chegar para alguém e dizer, conheça o Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Carta não sei se foi Paulo que escreveu, aos Hebreus. Diz que vai chegar um tempo que não vai precisar dizer, conheça o Senhor. Eu creio que seja direcionado para o povo judeu, aquela profecia. Porque todos me conhecerão. Não vai precisar dizer, se converta, conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, até o mais velho. O profeta Jeremias fala sobre isso, a pessoa que escreveu a carta aos Hebreus repete essa mesma profecia. Então, muitas das vezes, apenas você no ambiente, onde você chegar, naquela casa, naquela família, você já viu quando você foi visitar uma pessoa? Você já passou por isso? Você não foi lá falar de Jesus? Você não foi lá fazer um culto? Você não foi lá buscar alguma coisa? Você não foi lá cobrar nada? Você apenas foi lá. Mas você já viu como aquela pessoa ficou tão feliz com a tua visita? Muitas das vezes não é porque você apenas foi lá. É porque Jesus se encarregou de fazer alguma coisa. Porque você foi lá. E só em você ir, você já levou a presença de Deus lá. Você não fez oração, você não fez um culto, você não leu a Bíblia lá, você não fez nada. Precisamos visitar mais, né, irmãos? Não é verdade? Precisamos visitar mais. Apenas
a sua presença pode transformar não apenas um ambiente, mas uma pessoa. Vocês veem por aí os vídeos de pessoas dando abraço. E tem pessoas que simplesmente ao receber um abraço, ela já chora. Um abraço. Porque ela está precisando de um abraço. Entende? Então não é apenas palavra, irmãos. É você é casa. E Jesus precisa estar nessa casa. Amém? Bota isso na sua cabeça, não esqueça nunca mais. Eu sou casa, Jesus precisa estar nela. Mas precisa estar de verdade. O ativismo, nada vai tirar isso de mim. Nada. Nada vai tirar isso de mim. Nada vai tirar isso do meu entendimento, de que eu preciso ser habitação mesmo de verdade. Não é só da boca para fora. Não é só porque eu frequento uma igreja. Não, é porque eu quero ser mesmo independente. De eu ter ido ao culto ou não. Eu sou casa. Eu sou habitação do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Poderia ficar aqui mais tempo, mas não podemos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Tu és maravilhoso, Jesus. Seja engrandecido nas nossas vidas, seja exaltado nas nossas vidas. Pai querido, que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, ela se manifesta em nós, gerando vida. Gerando aquilo que nós precisamos, aquilo que nós precisamos para sobreviver no nosso dia a dia. Pai santo, Pai querido, que o Senhor seja o único, que o Senhor seja o único que receba a nossa vida, que receba a nossa adoração, que receba a nossa intenção, que receba, ó Deus, os nossos pensamentos, pois a Tua palavra diz que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem sobre nós, ao nosso respeito. Pai, nós queremos declarar nessa noite, Tu tens espaço na nossa vida, na nossa casa. Tu és, ó Pai, a pessoa mais importante na nossa vida. Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado pelo Teu cuidado. Pai, nós nos arrependemos pelo tempo que nós passamos sem perceber a ação do Teu Espírito em nós. Te peço perdão, Senhor. Te peço perdão por estarmos desatentos à função do Espírito Santo em nós. Tu deixaste o Espírito em nós como nosso consolador, como nosso orientador, como alguém que estaria nos fortalecendo, nos guiando, falando ao nosso entendimento, falando ao nosso coração. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado pelo Consolador. Pai querido, Pai santo, eu quero orar por cada um desses irmãos que estão aqui. Tu sabes das necessidades espirituais de cada um deles. Tu sabes das necessidades de cada um desses irmãos aqui, das famílias. Tu sabes das necessidades dos familiares de cada um deles, da família de cada um deles. Tu sabes o que está passando a família de cada um, os familiares de cada um. E eu quero, Senhor, pedir a Tua bênção, pedir o Teu suprimento para essa família. Entra com a Tua providência, Senhor. Entra com a Tua providência e libera sobre cada uma aqui uma unção específica. Aquela unção, Senhor, que transforma pessoas com um abraço, com um aperto de mão. Que a Tua presença, Senhor, envolva as pessoas através de um abraço, através de um aperto de mão, através de uma palavra. Ó Deus, que apenas a nossa presença, Senhor, ó Deus, venha tocar a vida das pessoas. Espírito Santo, se apenas um lenço, se apenas a sombra, ó Deus, já curava. Ó Espírito Santo, Espírito de Deus,
usa-nos para o louvor da tua glória, que seja para o louvor da tua glória, que seja para o louvor da tua glória, que seja para que aconteça algo, que a tua presença em nós transforme, mas que seja para a tua glória. Se não for para a tua glória, Senhor, não libere em nós, mas que a tua unção, como diz o profeta Isaías, no capítulo 61, que ela venha gerar, Senhor, transformação, venha libertar os que estão cativos, os que estão presos, os que estão enfermos, os que estão aflitos, os necessitados. A tua presença em nós, o teu Espírito, meu Deus, em nós, faça essa obra poderosa, e que a glória e a honra, o reconhecimento seja totalmente para o Senhor. Por isso, Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos nessa noite. Permanece conosco e entra nessa casa, nessa vida, nessa pessoa que está oprimida, está depressiva. Entra agora, Pai, entra agora com o teu poder restaurador. Ó Pai, entra agora através do teu Espírito, em nome de Jesus, libera a tua transformação agora, Pai, o teu poder que transforma nessa pessoa. Síndrome do pânico, ansiedade, seja arrancada agora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas essas mazelas já foram levadas. O fardo, Senhor, tua palavra também nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Oh Pai Santo, Pai querido, restaura essas pessoas, transforma essas pessoas pelo poder do teu Espírito. É isso que nós te pedimos nessa noite, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Engrandecido seja o teu nome, Senhor.